Vamos lá, senhores, vamos retornar ao nosso estudo acerca da descentralização, tá? Nós estamos aqui na segunda parte da videoaula número 2. No vídeo passado nós falamos da descentralização por outorga, que é quando a administração pública, ela repassa a atividade administrativa, né, a prestação do serviço público, né, para as entidades administrativas, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista ou empresa pública. Agora, na aula de hoje, nós vamos ver a segunda modalidade de descentralização, que é a descentralização por colaboração, tá? Ou por delegação, tá? Esses dois nomes são os que mais aparecem em prova, tá ok? Negocial quase não aparece. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Senhores, olha só, acompanha aqui comigo. O que a gente estava estudando? Se a administração pública direta ela decide não prestar o serviço diretamente, ou seja, ocorrendo ali a centralização, se ela decide repassar, né, a prestação desse serviço aqui para alguém, aí nós temos o seguinte cenário. Se ela repassar criando uma entidade administrativa, que sim é administração pública, não é isso? Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista ou uma empresa pública, aí eu estou diante da descentralização por outorga. Isso nós já estudamos. Agora, se a administração pública direta ela decide repassar aquela prestação de serviço público para uma entidade privada, tá? Uma entidade privada é uma empresa particular que não faz parte da administração pública. Para uma entidade privada, aí eu estou diante do quê? Eu estou diante da descentralização por colaboração, também conhecida por descentralização por delegação. Nesse vídeo, nós vamos ver as diferenças, tá? Que é o que mais cai em prova. Então acompanha comigo aqui, por gentileza. E olha só, vamos lá, senhores. A descentralização por colaboração, né, é a técnica administrativa onde a administração pública direta, ela transfere o quê? A execução de serviço público para particulares. Primeiro ponto que você tem que tomar cuidado e preste bem atenção nisso, tá? Quando a administração direta, ela repassa lá para uma entidade administrativa, uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista ou empresa pública, nós estudamos que ela faz isso como? Ela faz isso através de lei, não é isso? Então, o que acontece? Quando ela repassa para a entidade administrativa, ela está repassando tanto a titularidade como também a execução, não é isso? Daquele serviço. Quando a administração direta ela repassa para a entidade privada, ocorrendo aí a descentralização por colaboração ou delegação, que é o que nós estamos estudando, ela jamais repassa a titularidade. Ela só repassa o quê? A execução. O que significa isso? Eu repasso para você aí, empresa privada, a prestação do serviço público aqui, por exemplo, de transporte público, mas eu estou repassando para você o quê? A execução desse serviço. Eu, administração direta, continuo sendo titular desse serviço público, tá? Então, vamos lá. Se a direta passa para a entidade administrativa, descentralização por outorga, repassa titularidade e execução. Se a direta repassa para a entidade privada, particular, ela repassa somente a execução, que é a descentralização por colaboração, também conhecida por delegação. Beleza? Tranquilo até aqui? Então vamos dar continuidade, senhores. Outra coisa que você tem que tomar cuidado, tá? Eu acabei de falar para você que quando a direta repassa para uma entidade ali administrativa, isso é feito através de lei, não é isso? A descentralização por outorga, direta para a entidade administrativa, ou seja, administração pública indireta, é sempre feita por lei. Agora, quando a direta repassa para a entidade particular, né, isso é feito por contrato administrativo ou, a depender do caso, ato administrativo. Então, senhores, é isso aqui que você tem que tomar cuidado. Ó. Se a direta está repassando para a indireta, né, entidade administrativa, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresa pública, isso aqui, esse repasse é feito através de lei. E aí ela está passando o quê? Execução mais titularidade. Agora, quando a direta escolhe, né, repassar a prestação de serviço para uma entidade privada,
tá? Ela não faz isso através de lei. Isso é feito ou por contrato administrativo ou por ato administrativo. Não é isso? E aí ela repassa somente o quê? A execução do serviço, nunca titularidade. Beleza? Agora, senhores, nós vamos entrar num tema que é pouco explorado, tá? E cai muito em prova. E quando cai, o pessoal erra demais. Cuidado. Professor, quais são os instrumentos que a administração direta utiliza para poder repassar aqui, né, para a entidade privada? Eu sei que ela faz isso através de contrato administrativo ou ato administrativo, mas eu quero que você entenda que eu tenho 3 espécies de delegação, tá? Eu tenho aqui a concessão, eu tenho aqui a permissão e eu tenho aqui a autorização. Nós vamos aprofundar agora, tá? Cada uma dessas espécies de delegação. Quais as características principais de cada uma dessas espécies de delegação? Como é que funciona a concessão? Como é que funciona a permissão? Como é que funciona aí uma autorização? Beleza? Então olha só, senhores. Primeiro nós vamos falar da concessão, tá? E toma cuidado, tá? Eu quero que você entenda que a concessão, ela é a espécie de delegação que é utilizada quando aquela delegação, né, aquela descentralização administrativa ali por delegação, envolveu uma atividade que vai acabar envolvendo coisa muito séria, coisa que envolva um valor econômico muito alto, tá? Então, o que acontece? A concessão ela é muito rígida, tá? E eu vou te explicar agora. Primeira característica que você tem que tomar cuidado da concessão é que a concessão ela é uma espécie de delegação que tem que ser feita mediante licitação. Só que cuidado, tá? Eu não vou aprofundar aqui nessa aula com vocês as espécies, modalidades de licitação, mas eu quero que você entenda o seguinte, existem várias modalidades de licitação, mas a concessão, ela tem que ser realizada, tá? Mediante uma licitação específica, ou seja, a concessão, ela é uma espécie de delegação que eu exijo licitação necessariamente na modalidade concorrência, tá? Beleza? Onde é firmado um contrato administrativo que tem um nome específico, contrato de concessão, tá? Então vamos lá, vamos organizar isso aqui para você não se confundir. Eu vou colocar aqui com vocês as características de cada uma dessas espécies de delegação, tá? E aí, o que vai cair na sua prova é exatamente essas características. Então, primeira coisa, a concessão, ela tem que ser feita mediante licitação, só que não é qualquer modalidade, tem que ser mediante licitação na modalidade concorrência. E a concessão, essa delegação, ela é firmada através de contrato administrativo que tem um nome específico. Qual o nome desse contrato administrativo? Contrato de concessão. Agora olha só, olha o macete que eu vou te passar agora para você não errar isso em prova. Olha que fácil. Senhores, qual é a modalidade de licitação exigida para concessão? Concessão, eu exijo a modalidade concorrência. Concessão, concorrência. Qual é o nome do contrato administrativo pelo qual eu realizo a delegação aí, né, na modalidade concessão? Concessão, eu realizo através de contrato administrativo denominado de contrato de concessão. Concessão, contrato de concessão. Concessão, modalidade de licitação, concorrência. Não tem como errar, tá ok? Não tem como errar. Então vamos lá. Mas o que eu tenho aqui? Cuidado. Aqui na concessão, como eu falei para vocês que envolve muito dinheiro, né? É uma delegação aqui que tá sendo repassado para a entidade privada, a prestação de algum serviço ali que tem uma grande importância e etc, tá? Isso aqui ocorre da seguinte forma, presta bem atenção nisso, tá? A concessão, ela é um contrato que vai ser feito entre a administração pública, né, que está delegando, que é a direta, e cuidado, uma pessoa jurídica, né, uma empresa particular, mas pessoa jurídica, ou um consórcio de empresas. Vamos entender isso. O que eu quero que você entenda aqui, tome muito cuidado. Jamais eu posso
utilizar a espécie de delegação-concessão para a administração pública estar repassando a um particular, a uma pessoa física, né? A uma pessoa física, mediante concessão, a prestação de serviço público. Por quê? Porque na concessão, a administração pública tem que passar para uma pessoa jurídica, particular, ou um consórcio de empresas. Não há possibilidade de repassar para uma pessoa física. Tranquilo? Professor, por quê? Porque eu não quero que você decore, quero que você aprenda. Por que isso? Senhores, se eu estou falando aqui de contratos aqui milionários, contratos aqui, né, bilionários, né, não dá para fechar isso com uma pessoa física, tem que ser pessoa jurídica, tá ok? Às vezes, essa prestação de serviço público, ela envolve tanto dinheiro que uma única empresa, uma única pessoa jurídica não dá conta de bancar. Então eu tenho que fazer o quê? Um consórcio de empresas. O que é isso? Várias empresas se unem, né? Juntam o seu dinheirinho ali para conseguir prestar aquele serviço público mediante a delegação por concessão, porque uma só isoladamente não tem capital suficiente para isso, tá? Já já eu vou dar os exemplos que você vai entender perfeitamente, tá ok? Beleza. Aí o que mais eu tenho aqui? Cuidado, tá? Cuidado com essa característica. Não precária, tá? E o contrato tem prazo determinado. O que eu quero que você entenda? Olha isso aqui, senhores. Quando eu falo que esse contrato administrativo, onde a administração direta está delegando a prestação de serviço para uma pessoa jurídica, um consórcio de empresa através da concessão, tá? Isso significa que tem um prazo determinado para esse contrato, né? Ó, estou te repassando aqui a execução do serviço por tanto tempo. E a administração pública, ela não pode voltar atrás, tá? Ela não pode revogar esse contrato sem motivo justificado. Quando eu falo, tá? Não precária, eu estou falando que a administração pública não pode voltar atrás sem motivo, não pode revogar esse contrato, tá? Sem motivo determinante. Então, olha só, deixa eu te explicar para você não ter que decorar. Quando eu falo assim, nossa, isso aqui é muito precário. Precário é sinônimo de frágil. Então, se a administração pública pudesse, ela tivesse a possibilidade de simplesmente acordar um dia e falar, olha, quero revogar o contrato e acabou, não quero mais. Estou retirando aí essa delegação para você aí, empresa particular. Se a administração pública pudesse fazer isso, você concorda que esse contrato entre ela e a administração pública seria frágil? Não é isso? Seria precária, seria precário, não é isso? Então, como na concessão a administração pública, uma vez assinando o contrato de concessão, não pode, sem motivo justificável ali, revogar esse contrato, voltar atrás, porque é um contrato que envolve muito dinheiro e isso causaria um prejuízo absurdo para as pessoas jurídicas, né? Para as concessionárias. Como ela não pode voltar atrás sem motivo justificado, então ela não é frágil. O contrato não é frágil, é um contrato que é forte. O que é frágil? Precário. Não precário é o contrário de precário, ou seja, é um contrato forte, onde traz uma certa segurança jurídica, sim, para aquela empresa privada que está recebendo a delegação mediante concessão para a prestação de serviço público. Beleza? Tranquilo? Então, ótimo, pessoal. Maravilha. Vamos lá, ó. Perfeito. E aí, para finalizar, como é que funciona a concessão? Quando a administração direta passa para uma entidade privada, uma empresa particular, né, a delegação de serviço público mediante concessão, essa empresa ela vai prestar o serviço público em seu nome, tá? Sob sua conta e risco, e quem vai pagar a conta dessa prestação de serviço público é o próprio usuário, não é a administração pública. Né? O próprio usuário que está se beneficiando daquele serviço público, ele mesmo vai pagar para a concessionária, né? Uma tarifa, tá? Uma tarifa. Então, olha só, agora vai facilitar porque eu vou fazer o quê? Eu vou te mostrar um exemplo. Então, como é que funciona? Né? A própria concessionária, né? Pessoa privada que recebeu a delegação mediante concessão, né? A própria concessionária, ela executa o serviço público e recebe por quem? Pelo usuário. Senhores, eu vou te dar dois exemplos que vai fazer você entender isso aqui perfeitamente. Pedágio, tá?
e transporte público. Então olha que legal. Vamos lá, vamos imaginar aqui, ó. Acompanha aqui comigo. Quando você, administração pública direta, você repassa ali para uma empresa, né, privada, para um consórcio de empresas ali, a questão da exploração ali daquela rodovia. A empresa fica responsável por cuidar da rodovia, deixar o asfalto arrumadinho e etc. Perfeito. Só que para isso ela vai poder cobrar de quem? Do usuário. Quem paga o pedágio é você que está passando com o seu carro, deixa lá a tarifazinha lá, né? E segue viagem, não é isso? E aí, essa concessão aqui, tá? Essa delegação aqui, ó, questão de pedágio, assim como empresa de ônibus, não é isso? Que você tem que pagar a passagem e passar na roleta. Isso aqui, tá? São delegações de serviço público que a administração direta passa para entidades privadas através da delegação chamada concessão. Entenderam, senhores? Entenderam? Aqui vai ser firmado um contrato administrativo denominado de contrato de concessão. Isso aqui tem que ser feito mediante licitação na modalidade concorrência, necessariamente. Isso aqui, quando é feito, é estabelecido no contrato um prazo, né, determinado de quanto tempo essa empresa vai poder utilizar, né, explorar aquela rodovia, quanto tempo essa empresa de ônibus vai poder circular ali, fornecendo serviço de transporte público naquele local, não é isso? E a administração pública não pode voltar atrás sem motivo, não pode revogar esse contrato sem motivo justificável. Por quê? Porque isso aqui envolveu muito dinheiro. Imagina só, eu consertei ali, mexi com asfalto, tudo bonitinho da rodovia, tudo certinho. Agora tem um ano que eu estou explorando. O contrato está estabelecido para 30 anos de exploração do serviço. Tem só um ano, né, que eu estou explorando essa atividade, veio a administração pública, depois que eu gastei milhões e milhões, né, recapeamento asfáltico e etc., a administração pública vira e fala assim, não quero mais, né? Isso aqui seria um absurdo, causaria um prejuízo absurdo, né, para a empresa que ganhou ali a concessão. Então, por isso que a concessão, né, ela é não precária, ou seja, ela não é frágil. A administração pública não pode revogar, tá? Sem motivo justificável, tá ok? Tranquilo até aqui? Beleza? Maravilha. Agora nós vamos falar o quê? Agora nós vamos falar da segunda modalidade, né? Segunda espécie de delegação, que é a permissão, beleza? E nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos colocar as características para depois comparar, porque a prova vai cobrar dessa forma com você, já já eu te mostro. Então olha só, a permissão também é uma espécie de delegação, né? Só que aqui é um pouquinho diferente. Aqui é firmado um contrato administrativo. Então, na permissão, eu também realizo, né, um contrato administrativo, só que o nome não é contrato de concessão. Aqui o nome é contrato de adesão, tá ok? Adesão. Beleza? Maravilha, tá? Ele é um contrato discricionário, tá? A administração pública ela realiza se quiser, tá ok? Agora, cuidado. Com pessoa física ou pessoa jurídica. E consiste em um ato precário. Aqui é diferente. Aqui a administração pública ela pode revogar o contrato a qualquer momento, tá ok? Eu exijo licitação? Exijo. Mas aqui, diferentemente da concessão, eu exijo licitação em qualquer modalidade. Não precisa ser necessariamente concorrência, tá ok? Beleza? Mediante, né, o qual é consentido ao particular alguma conduta em que exista interesse que é predominantemente da coletividade. Calma. Vamos lá. Vamos organizar isso aqui para você não ter dúvidas. Eu vou mudar até aqui, ó, a cor da caneta para facilitar você não misturar as características. Olha só. Acompanha comigo aí. Na permissão, o que a gente viu? Tem que ter licitação? Tem. É mediante licitação também. Igualzinho ocorre ali na concessão, porque a concessão também tem que ter licitação. Mas qual a diferença? Aqui não precisa ser na modalidade de concorrência. Aqui pode ser qualquer modalidade. Ótimo, beleza. É por contrato administrativo? Sim, também é firmado por contrato administrativo, né? A administração pública vai realizar um contrato administrativo com uma entidade, uma empresa privada, não é isso?
ou pessoa física. Já a gente vai falar disso. Só que aqui, na concessão, apesar de também ser por contrato administrativo, o nome muda. Aqui, na concessão, o contrato é chamado contrato de concessão, o nome desse contrato administrativo. Aqui, o nome do contrato administrativo utilizado na permissão é contrato de adesão. Não é isso? Beleza. Maravilha. Eu te ensinei que na concessão, a administração pública tem que firmar esse contrato ou com pessoa jurídica ou com consórcio de pessoas jurídicas. Tem que ser com empresa. Não cabe pessoa física aqui na concessão. Já na permissão, né, a administração pública direta aqui, ela vai firmar o contrato com pessoa física ou com pessoa jurídica. Então eu permito sim na permissão que a delegação seja realizada, né, para a pessoa física, o que não ocorre com a concessão, não é isso? Beleza. Eu te falei que a concessão, por envolver algo que envolve muito dinheiro, tá? É um contrato, eu tenho aqui uma característica de ser o quê? Um contrato não precário. Essa delegação é não precária. O que significa? Não dá para voltar, a administração pública não pode revogar a qualquer momento. Aqui na permissão, como é algo mais simples, tá? Aqui essa delegação ela é precária. O que significa? A administração pública a qualquer momento, tá? Pode sim revogar a delegação, pode sim revogar, no caso aqui, a permissão. Beleza? Tranquilo? Aí, senhores, o que acontece? E presta atenção nisso, que é o que vai fazer grande diferença com a autorização. Na permissão, quando a administração pública está permitindo, né, está delegando ali um serviço público, possibilitando ali que a pessoa física ou jurídica que está recebendo, né, a permissão, nesse caso aqui da permissão, o maior interessado, quem mais tem interesse, quem mais vai ser beneficiado com essa delegação aqui é a coletividade. Então, o maior beneficiado é a coletividade, a população, a sociedade. Calma que eu vou te dar um exemplo que você vai entender melhor. Olha só, presta atenção aqui, ó. Olha isso aqui. Senhores, você aí já conhece a praia? Então olha só, você vai lá no Rio de Janeiro, você tem lá a orla, né? E aí você não vê que tem vários quiosquezinhos ali? Por quê? Porque é uma praia muito movimentada. Copacabana ali, por exemplo, é muito movimentado, né? Milhares de pessoas passam ali para conhecer, para passear e etc. Você concorda comigo que a pior coisa que tem é quando você está passando ali na praia, etc, é aquela praia que não tem nenhuma estrutura, não tem uma quiosque, não tem nada. Às vezes te dá sede, você vai fazer o quê? Não dá para beber água do mar, que é água salgada, né? Então, poxa, eu tô com calor do caramba, não tem um quiosque aqui que me forneça aqui uma sombrinha, né? Um guarda-chuva, né? É um guarda-sol, não tem um quiosque que me forneça aqui água, uma alimentação que eu possa comprar. Então, assim, é interessante, uma praia que é muito movimentada, é interessante que a gente tenha o conforto de ter um quiosque ali à disposição, vendendo água, comida, disponibilizando cadeira para eu sentar e etc. Sim, isso aqui é conforto para a população, não é isso? E como é que funciona esses quiosques? Olha que interessante. A administração pública, né, ela delega, né, essa atividade aqui, né, permitindo, né, que o indivíduo, seja pessoa física ou jurídica, explore essa atividade aqui na orla da praia, certo? E isso aqui é feito mediante o quê? Mediante permissão, tá? É feito um contrato administrativo entre a administração pública e o sujeito que vai montar lá o quiosquezinho, não é isso? E esse sujeito vai lá e começa, né, a desenvolver essa atividade. Quem está sendo mais beneficiado? Ele que está recebendo a permissão ou a população que vai ter acesso ali à água, a uma cadeira, a comida? Eu sei que ele está sendo beneficiado, só que o maior interessado nisso aqui é a coletividade, é a população. Passam milhares de pessoas em Copacabana, beleza? Então, nesse caso aqui, eu tenho a permissão. Professor, você falou que é precário, né? Precária ali a delegação, no caso da permissão. Então poderia a administração pública pegar e revogar? Pode. Vou te dar um exemplo. Imagina que o trânsito está muito intenso, a administração pública decidiu destruir os quiosques, né?
e ampliar a pista. Agora vai virar tudo pista, né? E aí, pode a administração pública revogar essa permissão ali que concedeu ali para o particular e sem motivo justificado, etc? Pode. Pode por quê? Porque ao contrário da concessão, que é uma delegação não precária, uma delegação forte, essa daqui, a permissão, ela é precária, ela é frágil, tá? Enquanto eu não mudar de ideia, eu tô permitindo você explorar essa atividade aí, tá? Mas se eu mudar de ideia, acabou. Beleza? Tranquilo? E aí, senhores, colocamos aqui, né, os detalhes. E aí, nós vamos falar agora de qual? Da última, tá? Da última espécie que nós temos que estudar, que é a autorização. Essa daqui, olha só. A autorização, ela tem uma diferença. A autorização é tão simples que ela nem é feita por contrato. Ela é feita através de ato administrativo, correto? Pode ser feita entre pessoa física, né? Entre administração pública, pessoa física ou jurídica, até aqui tranquilo, tá? Por prazo indeterminado, cuidado com isso, e aqui, para diferenciar, a atividade, ela é predominantemente de interesse de quem está recebendo a autorização. Calma que eu vou te dar um exemplo e você vai entender melhor, tá? E aqui ela é o quê? Precária, tá? E ela nem necessita, ela nem exige licitação. Então calma, vamos organizar isso aqui? Vamos lá, vamos colocar aqui as características como nós estamos fazendo com as outras modalidades. Vamos lá. A concessão, ela é feita mediante licitação na modalidade concorrência. A permissão tem que ter licitação, qualquer modalidade. A autorização, ela nem precisa de licitação, tá? Não é necessário licitação. Ótimo, você já sabe a diferença dos três. A concessão é feita por contrato administrativo, chamado contrato de concessão. A permissão é feita mediante contrato administrativo, chamado contrato de adesão. A autorização nem é feito contrato administrativo, é realizado através de um ato administrativo. Tá? Eu nem faço contrato, a administração pública só vai lá e autoriza. Pronto, é feito mediante ato administrativo. Beleza? Ótimo. A autorização pode ser firmado, né? Pode ser feito pela administração pública, autorizando pessoa física ou pessoa jurídica. Aí aqui ela é igualzinha à permissão, tá? Por prazo indeterminado, só que não tem um prazo fixo, né? Tá autorizado? Enquanto não mudar de ideia, vai ficando, tranquilo. Só que o que acontece? Aqui na autorização, cuidado, tá? Apesar de o prazo ser indeterminado, essa delegação ela é precária. O que significa? Pode a administração pública revogar essa autorização a qualquer momento. Então, das três espécies aqui, qual é a única que é não precária? Ou seja, que a administração pública não pode revogar a qualquer momento? Só a concessão. As outras duas aqui são precárias. Pode sim revogar a qualquer momento, beleza? E aí, tomem cuidado que o que mais cai em prova é o seguinte. Qual é a grande diferença da permissão para autorização? Além, né, da permissão ser feita por contrato e autorização por ato administrativo. A grande diferença é a seguinte, na autorização, o maior interessado não é a coletividade. Na permissão, o maior interessado não é a coletividade. Na autorização, o maior interessado, tá, é o próprio sujeito que está recebendo a autorização, tá? É o próprio particular. Deixa eu te dar um exemplo para você entender melhor. Táxi. Olha que massa. Olha aqui, presta atenção. Me fala uma coisa. Você acha que grande parte da população utiliza o serviço de táxi? Meu amigo, grande parte da população brasileira ganha um salário mínimo. Então, sim, são poucas pessoas que utilizam táxi. Concorda comigo? Então, quando eu, administração pública, estou autorizando você, seu Zé, tá, a prestar esse serviço aí, né, mediante o táxi, tá? Quem mais está sendo beneficiado? A sociedade, levando em consideração que menos de 5% da população brasileira utiliza o serviço de táxi. Ou é você que vai estar sendo beneficiado, o mais beneficiado aqui é você que está recebendo autorização, porque você vai ter agora um trabalho, você tem agora uma fonte de renda e etc.
Então, cuidado, tá? A diferença da autorização para permissão, que mais é cobrada em prova, é que na permissão, tá? O maior beneficiado com essa delegação é a coletividade, enquanto que na autorização, o maior beneficiado é quem está recebendo a autorização, tá ok? Beleza até aqui? Tranquilo, senhores? Então, pessoal, olha só, com isso eu finalizo, né, esse bloco, mas nós vamos fazer o que agora? Hora da verdade. Eu quero te mostrar como cai em prova o que você estudou aqui comigo, beleza? Vamos lá? Olha só. Acompanha aí, ó. A atividade administrativa pública pode ser desempenhada tanto de forma centralizada quanto descentralizada. Quando é que eu tenho a centralização? Ou seja, quando é que a atividade administrativa é realizada de forma centralizada? Quando quem presta serviço público, quem realiza a atividade administrativa, é a própria administração pública direta, União, Estado, DF e município, através de seus órgãos. Não repassa para ninguém. Ótimo. E quando é que ocorre a descentralização? Quando a administração direta, União, Estado, DF, município e seus órgãos, repassa, né, a prestação desse serviço, essa atividade administrativa, para alguém. Se ela repassar para uma entidade administrativa, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresa pública, eu chamo de descentralização por outorga. Se ela repassar para uma entidade privada, eu chamo de descentralização por colaboração ou delegação. Olha só, no que diz respeito às atividades descentralizadas, então ele vai perguntar alguma coisa sobre descentralização. Essas podem ser por outorga, já falamos, quando passa para entidade administrativa, ou por delegação, quando passa para entidade particular. Assinale a opção que apresenta um exemplo de uma atividade descentralizada por delegação. Opa, vamos lá. O que a questão está pedindo? Marque um exemplo aqui onde ocorreu uma descentralização por delegação, ou seja, a administração direta não criou uma entidade administrativa, ela repassou para uma empresa privada, para uma entidade privada, certo? Vem cá. Exercício da vigilância sanitária pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, você vai aprender comigo que a Anvisa ela é uma autarquia, tá? Então, se a Anvisa está exercendo aqui, né, a atividade de vigilância sanitária, houve a descentralização por outorga, não é isso? Se a Anvisa é uma autarquia, a direta criou essa autarquia para fazer isso. Então aqui não é descentralização por delegação, que é o que está pedindo a questão. Aqui eu estou diante de uma descentralização por outorga. Então essa daqui não pode ser o gabarito. B. Concessão de serviço público de telefonia a empresas particulares, como a Vivo, Claro, não é isso? Como a Vivo, Claro, por exemplo. Senhores, aqui está o gabarito por quê? Primeiro, a descentralização por delegação, a direta está passando para a entidade particular, para a empresa particular. E ela faz isso através de concessão, permissão ou autorização. Senhores, a questão já falou, foi feita mediante uma concessão e foi repassado da direta para quem? Para uma empresa particular. Isso sim é descentralização por colaboração, também chamada de delegação. Certo? Então o gabarito seria letra B. Então eu tenho que achar o erro nas outras. Vamos lá. C. Serviços prestados pela Receita Federal. Pelo amor de Deus, a Receita Federal é um órgão da União. Então se o serviço está sendo prestado pela Receita Federal, significa que aqui eu tenho nem descentralização tenho. Aqui eu tenho centralização. Se a Receita é um órgão da União e é ela que está prestando serviço, né? Aqui a administração direta, a União, ela mesma está prestando serviço. O nome disso é centralização. Tá ok? D, então a C está errada. D, serviço postal prestado pela Empresa Brasileira de Correios. Você vai aprender comigo que os Correios, tá? São um exemplo aqui, né? É uma empresa pública, não é isso? Então, se é uma empresa pública, é uma entidade administrativa. Então a direta passou para uma entidade administrativa, isso é descentralização por outorga. Não é descentralização por delegação, como está pedindo na questão. E por fim, exploração de petróleos pela Petróleo Brasileiro, Petrobras. Senhores, a Petrobras é uma sociedade de economia mista. Se ela está prestando serviço, significa que o quê? Que a administração direta criou uma sociedade de economia mista e repassou para ela a execução de titularidade. Isso aqui também é descentralização por outorga. Não é descentralização por delegação, tá? Então, gabarito, letra B de bola. Tranquilo até aqui? Fácil? Vamos lá para a próxima.
No âmbito das noções acerca da organização administrativa, merece especial destaque a análise da descentralização, notadamente as peculiaridades atinentes às entidades administrativas, que compõem a administração indireta, em relação às quais é correto afirmar que apresentam como característica comum. Vem cá, o que essa questão está perguntando? Ela quer que você fale sobre, apresente as características da descentralização que ocorre quando a direta passa para uma entidade administrativa. Qual descentralização é essa? Descentralização por outorga. Não é isso que a gente já aprendeu? Não é isso? Beleza. Vem cá, senhores. Primeira coisa, serem órgãos que não são dotados de personalidade jurídica. E aí, senhores? Deixa eu te perguntar. Quando a direta ela está repassando a atividade, a execução e a titularidade, criando uma entidade administrativa da indireta, criando uma autarquia, criando uma fundação pública, criando uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública, ela está criando um órgão ou ela está criando uma nova entidade, uma nova pessoa jurídica? A pergunta é, essas entidades administrativas aqui, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresas públicas, são órgãos ou são pessoas jurídicas, né? Tem personalidade jurídica? Senhores, pelo amor de Deus, tem personalidade jurídica. A autarquia não é um mero órgão, tá? Ela é uma entidade administrativa, né? Tem personalidade jurídica. Então, por que ela está errada? Serem órgãos que não são dotados de personalidade jurídica? Não, elas não são órgãos, elas são entidades. Então tá errado. Não haver necessidade de lei para a sua criação. Como é que eu crio uma autarquia? Como é que eu crio uma fundação pública? Como é que eu crio uma sociedade de economia mista? Como é que eu crio uma empresa pública? Sempre mediante de lei, não é isso? Sempre mediante lei, não é isso? Por quê? Porque na descentralização por outorga, que é quando a direta cria a entidade da indireta para prestar o serviço e repassa para ela titularidade e execução, isso tem que ser feito mediante lei. Quando a direta repassa para particular, né, aí sim pode ser por contrato administrativo ou ato administrativo. Não foi isso que a gente aprendeu? Então, ó, não haver necessidade de lei, precisa de lei sim. Então tá errado a B. Olha lá, adotarem a personalidade jurídica de direito privado. Cuidado, a gente vai aprofundar isso, tá? Mas olha só, das 4 entidades administrativas, 3 delas adotam personalidade jurídica de direito privado. Mas uma, que é a autarquia, não, meu amigo, a autarquia é pessoa jurídica de direito público. Como a questão está falando que todas as entidades administrativas adotam personalidade jurídica de direito privado, a questão está errada. Porque as autarquias não adotam personalidade jurídica de direito privado, adotam personalidade jurídica de direito público. Mas fica tranquilo que isso a gente vai aprofundar lá na frente, tá? Pode ficar tranquilo. D. A ausência é característica, a ausência de hierarquia em relação ao ente federativo que as criou. Opa, tá aqui o gabarito. Por quê? Eu sei que quem cria as entidades administrativas, ou seja, quem cria, né, a administração pública indireta, as autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública, são as entidades políticas da administração direta, União, Estado, DF, município. Só que isso não faz com que a direta seja superior e hierárquico em relação à indireta. Não há hierarquia entre União e as suas autarquias, não há hierarquia entre o DF e as suas empresas públicas, não há hierarquia entre a administração direta e indireta. Então a questão está o quê? Esse aqui é o gabarito, ó. Ausência de hierarquia em relação ao ente federativo, União, Estado, DF, município, que as criou. Certinho, esse é o gabarito. Para ter certeza, eu preciso achar o erro da próxima. Então, olha só. Inexistência de controle por parte do ente federativo que as criou? Cuidado! Não há hierarquia entre a administração direta e indireta, mas há o que a gente chama de controle finalístico. O que é isso? A administração direta vai poder fiscalizar a indireta que ela criou, as entidades administrativas que ela criou, né, para verificar se elas estão cumprindo as finalidades para as quais elas foram criadas, tá? Então União, eu não sou superior hierárquico do INSS, que é a autarquia da União. Não há hierarquia, mas eu, União, posso fiscalizar, controle finalístico, para verificar
se o INSS está atuando na área para a qual ele foi criado ali, questão de previdência, etc. Tá ok? Então, inexistência de controle, errado, existência de controle. A inexistência de hierarquia, tá? Gabarito, então, letra D de dado. Beleza, senhores? Maravilha. Então, o que acontece? Finalizo aqui, tá? Esse bloco, tá ok? E nós vamos retornar no nosso próximo bloco, tá? Trabalhando aí direito administrativo, dando continuidade ao nosso conteúdo programático, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, tá? Pode contar com a gente. Qualquer dúvida, manda lá no Instagram, a gente tá aqui para ajudar vocês, tá bom? Um grande abraço.